Ok. Então, pessoal, a gente está voltando agora, né, para a gente fazer essa segunda perna aqui do aulão de véspera. E a gente vai entrar agora em questões relacionadas à ventilação mecânica. Não dá para ter um curso completo de ventilação mecânica, né, pessoal? Então, a gente vai realmente dar o gás, o foco a pontos que são pontos que a gente considera que mais caem nas provas, tá? Então, só ajeitar aqui. Beleza? Vamos lá, tá? Então, começar a falar de ventilação mecânica, tá? O que é ventilação mecânica, gente? Olha só, ventilação é o quê? Ventilação é inspiração e expiração, né? Que a gente faz normalmente. Então, a ventilação mecânica, ela vai ser justamente o uso de um aparelho, tá? Que vai fazer essa função por nós, pelo paciente. Então, esse paciente ele teve um problema e por conta desse problema ele não está conseguindo ventilar adequadamente e aí a gente usa um aparelho para fazer essa ventilação, tá? Então, o que a gente tem de característica, gente? Normalmente, o aparelho de ventilação mecânica, né, a gente fala que é um aparelho de pressão positiva, né, porque ele vai empurrar o ar aqui para dentro e depois ele vai ajudar, né, a retirar esse ar, então, fazer com que esse ar saia, tá? Então, por isso tem essa característica. Tem algumas coisinhas que são bem importantes aqui da gente já ter em mente, né? Então, o ventilador, gente, ele trabalha com alguns ciclos, tá? Com algumas fases, vamos dizer assim, dos momentos de inspiração e de expiração. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai ver o seguinte, ó. O ciclo respiratório na ventilação mecânica, ele obedece 4 fases, tá bom? Então, a primeira fase é chamada de disparo, tá joia? O disparo, gente, é o que vai dar o start, que vai ligar realmente para começar a ventilação. Esse disparo nos aparelhos de ventilação mecânica, eles podem ser ajustados por tempo, então de tempo em tempo vai disparar para que comece, ou por pressão, né? O aparelho identifica que a pressão está diminuindo e aí dá o disparo, ou por fluxo, o aparelho entende que o fluxo diminuiu e aí, por conta dessa diminuição do fluxo, ele dá o disparo, tá? Então, só para a gente entender, o disparo é o start. Esse disparo, gente, ele pode ser controlado só pelo aparelho, ou pode ser controlado só pelo paciente, ou a gente pode ter controle de aparelho e paciente. Vai depender do modo ventilatório, que a gente já chega nesse ponto. Bem, o segundo ponto é a inspiração, então onde o pulmão é insuflado, vencendo as propriedades elásticas e resistivas do aparelho respiratório. Então a inspiração é a entrada do ar, certo? Para o ar entrar, pessoal, o pulmão ele vai ter, né? A gente vai ter que vencer as propriedades de resistência das vias aéreas para esse ar poder entrar e também as resistências da elasticidade, a tendência que o pulmão tem de permanecer no estado anterior, tá? Então, esse aí é o momento inspiratório. Vamos continuar aqui. São 4 etapas, certo? Aí a gente tem a ciclagem, tá? O que é a ciclagem? A ciclagem é quando houver a mudança da inspiração para a expiração. Então, ciclagem mudou, tá? Disparo é o start, inspiração, ciclagem, essa mudança. E aí depois, pessoal, a gente tem a expiração, onde vai ter o esvaziamento do pulmão, tá? Normalmente, pessoal, esse esvaziamento do pulmão, ele pode ser contra a pressão atmosférica, como a gente tem aqui, né? Eu tô respirando, ó. Para soltar o ar, eu venço a pressão atmosférica que está aqui fora. Ou pode ser adicionado nessa fase a chamada PIP, tá? Então, a PIP vai ser o quê? Vai ser uma pressão positiva na inspiração. O que significa, gente? É como se tivesse um ventinho contrário a hora que você vai soltar o ar. Como se tivesse uma resistência a essa soltada do ar. Para que acontece isso? A gente já chega lá, tá? Então, quando a gente olha, né, um aparelho de ventilação mecânica, o ciclo respiratório no aparelho de ventilação mecânica, ele funciona dessa forma como vocês estão vendo na tela, tá joia? A gente vai ter, então, o disparo, que é o 4 aqui, tá? O disparo é o start. Aí que vem o disparo, pessoal, o que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente vem o disparo, a gente vai ter a fase inspiratória, que é a fase 1, certo? Então, o ar
entra, beleza? Aí, finalizou essa fase, vai haver a ciclagem. Então, é o 2 aqui, ó, que muda da ins para a expiração. Então, vai sair o ar na expiração. Terminou a expiração, a gente volta, que a expiração é o 3, tá? A gente tem um novo disparo. Então, esse é o ciclo ventilatório, né? No aparelho de ventilação mecânica. E a partir disso aqui, que parece tão simples, vem todas aquelas complicações que a gente conhece, né? Principalmente quem tem mais dificuldade vai concordar comigo, que daí vem um monte de coisa, parece tão simples, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos facilitar a vida de vocês, tá? Então, para que essas coisas aconteçam, pessoal, um aparelho de ventilação mecânica, ele vai ter algumas regulagens, tá? Ele vai ter regulagens relativas a volume, volume de ar, volume, tá? Vai ter regulagens relativas a fluxo, fluxo é velocidade. A gente falou aqui ao longo da aula anterior, pessoal, por ar entrar e sair dos nossos pulmões, existe um fluxo, existe uma velocidade? Sim, a gente até comentou, por exemplo, no fluxo expiratório, que a velocidade maior que acontece ali no primeiro segundo, certo? Então, a gente tem essa variável, vamos dizer assim, fluxo, e a gente também tem a variável pressão, porque o meu sistema vai estar submetido a essa pressão. Lembra que a gente falou lá no começo da aula, quando eu encho o pulmão de ar, a pressão de distensão do alvéolo, a pressão lá no alvéolo vai ficar maior e a hora que eu esvazio fica menor? Então, gente, é muito simples, né? A gente não tem que criar monstros aqui, não. A gente só tem que entender que essas variáveis, elas fazem parte da minha ventilação normal e elas também vão fazer parte da ventilação mecânica, tá? A gente vai poder ajustar isso para que o aparelho se adapte o melhor possível ao paciente. Porque é isso que a gente quer, né, pessoal? Que esse aparelho se adapte da melhor forma possível ao nosso paciente, para que esse paciente sobreviva a essa situação que ele está passando, tá? Bem, então vamos colocando mais informações a partir disso, tá? Então, assim, outras variáveis que surgem a partir disso tudo que a gente falou, a gente vai comentando, é a questão, por exemplo, do volume minuto, tá bom? Então, o que é um volume minuto, gente? É o volume de ar que entra e sai dos meus pulmões durante 1 minuto. Então, para eu calcular esse volume minuto aqui, eu uso essa conta aqui, ó, que é o volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume de ar que entra e sai dos meus pulmões a cada inspiração e expiração, tá? Vezes a frequência respiratória. Frequência respiratória é o quê? O número de inspirações que eu faço por minuto. Então, para a gente ter uma boa ventilação, pessoal, a gente vai ter um volume minuto mínimo, que vai garantir que o ar entre e que atinja a corrente sanguínea e se espalhe pelo meu corpo, o oxigênio, que é vital, né? Que é que eu preciso para sobreviver. Então, isso aqui é um ajuste que a gente faz, que a gente trabalha na ventilação mecânica, tá? Falando em volume corrente, então, sempre importante ter um paradigma aqui, gente. O volume corrente, né, ele é calculado a partir de uma fórmula chamada peso ideal, tá? Então, essa fórmula aqui, gente, eu aconselho fortemente que vocês também levem para a prova, tá? Na cabeça. Então, para homens, 50 mais 0,91 vezes a altura menos 1,54. E para mulheres, 45,5, tá joia? Então, nesse cálculo, gente, a gente vai chegar a um peso predito. Não é necessariamente o peso da pessoa, mas um peso predito para essa altura. E a partir desse peso predito aqui, né, desse X, a gente ajusta os parâmetros ventilatórios. Então, assim, gente, regra básica, não se esqueçam, tá? A gente começa, idealmente, então, o volume de início de ventilação mecânica de 6 a 8 mililitros de ar por quilo de peso predito, tá? Então, assim, 6 a 8 ml de ar por cada quilo. Vamos supor, gente, que eu pese, sei lá, peso predito de 10 quilos, só para facilitar a minha vida. Quanto vai ser, então, que eu vou colocar de volume por corrente? Se eu for no 6, eu vou colocar 60. Se eu for no 8, eu vou colocar 80.
Porque eu vou colocar os 6 vezes o 10 quilos do peso predito ou 8 vezes os 10 quilos do peso predito. E esse vai ser o volume corrente, tá? De novo, gente, para achar o volume minuto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse volume corrente aqui e eu vou multiplicar pela frequência respiratória. Então, vamos supor que nesse exemplo, também para me facilitar a vida, a frequência respiratória seja de 20, tá? Qual que vai ser aqui o meu volume? Gente, a gente vai ter, então, volume minuto de 1.600, certo? Pelo que eu tô calculando aqui de cabeça, sou péssima de conta, pessoal. Quem for péssimo também, treina aí para amanhã, tá? Então, só para a gente entender essa questão do volume corrente, volume minuto, tá bom? Bem, a gente também, pessoal, começa assim, e aí, normalmente, esse paciente vai ser realizado nele a gasometria, vai verificar aqueles índices de pH, PaO2, PCO2 e, se for preciso, vai fazendo os ajustes posteriores, tá? E aqui eu já deixei para a SARA, para a SARG também, que é aquilo que eu disse para vocês. Essa doença ganha um destaque para a gente aqui nos tempos atuais, tá? Bem, um outro ajuste que a gente faz, né, no ventilador é a tal da FiO2. Porque eu entendo o seguinte, pessoal, uma pessoa que chega ao ponto de precisar de ventilação mecânica, ela está passando por um distúrbio hipoxêmico e ou hipercápnico. Tá faltando oxigênio, tá retendo o CO2, tá? Então, se tá faltando oxigênio, o que que eu tenho que oferecer para essa pessoa? Eu tenho que oferecer um oxigênio extra para ela, tá? Então, FiO2, gente, é a quantidade de oxigênio que a gente está oferecendo para essa pessoa. Normalmente, no ar que eu respiro aqui, ó, aqui fora, o meu oxigênio é de quanto? 0,21 ou 21% a minha FiO2, tá? Agora, esse paciente, gente, se ele estivesse respirando bem no ar ambiente, ele não ia estar na ventilação mecânica, né? Então, ele vai precisar receber, tá? Esse oxigênio superior. Como que funciona isso, pessoal? Então, assim, inicialmente, quando liga o paciente no ventilador, a recomendação é ajustar a FiO2 a 100% nesse paciente, tá? Então, vai colocar 100% lá. E aí, após 30 minutos, deve-se reduzir progressivamente esses valores para medidas mais seguras, né? Para esse paciente não sofrer de um excesso de oxigênio, objetivando uma FiO2 suficiente para manter a saturação maior que 60, tá? A relação ideal que a gente tem, gente, para dizer que o paciente está estável, é um paciente que tem a SaO2, então a medida de oxigênio arterial de 60, para uma FiO2 menor que 0,4 ou menor que 40, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Sempre que o paciente está em padrões mais elevados de FiO2, esse paciente ele não está muito bem, ele está mal ainda. E aí, quando vai descendo, vai indicando para a gente que ele está melhorando nesse processo, tá? Então, aqui tem uma regrinha da FiO2 que a gente está usando atualmente, né? A FiO2 necessária, o que que é isso? A FiO2 necessária é aquela para manter a saturação entre 90 e 94 nas pessoas sem doença prévia, 88 a 92 nas pessoas que têm DPOC prévio, e na COVID tem essa questão do maior que 94%. Então, a gente vê 94 a 97%, tá joia? Mantendo essa saturação. Então, eu preciso fornecer para esse paciente, gente, uma fração inspirada de oxigênio que garanta esses valores aqui de saturação. Beleza? Tranquilo? Ótimo, pessoal. Aqui a gente faz aquela mesma relação que eu já mostrei para vocês, tá? Nem vou gastar tanto tempo aqui. É uma forma que tem da gente classificar essa relação PaO2, FiO2, aqui fora ainda da síndrome da angústia respiratória, tá? Então, assim, gente, uma PaFiO2 perfeita é maior que 400, tá? Uma PaFiO2 entre 300 e 400 indica um déficit de oxigenação, mas que ainda não em níveis estabelecidos para identificar que esse paciente está num sofrimento,
Por isso que muitas vezes a gente já usa assim, acima de 300 tá bom, né? Quando essa PaFiO2 está menor que 300, pode indicar uma insuficiência respiratória. Normalmente a gente coloca aqui, gente, a LPA, lesão pulmonar aguda, a gente já comentou disso, e para baixo de 200, uma insuficiência respiratória grave, normalmente aqui já identifica para a gente a SARG, tá? E aí quando a gente pega só a SARG, tem aquela outra caracterização em leve, moderada e severa. Beleza? Bem, outros valores então. Frequência respiratória. Idealmente, pessoal, a gente tenta manter a frequência respiratória parecida com a frequência respiratória que a gente tem normalmente. Varia normalmente de 12 a 20, né? Aqui a gente tenta manter de 12 a 16, tá? Isso para a gente manter, então, um ritmo respiratório que parece mais com o ritmo que a gente tem normalmente, tá? Pessoal, duas coisas podem acontecer aqui. Vamos supor que eu aumente muito essa frequência ventilatória, né? Então, se eu aumento a frequência ventilatória, esse paciente vai passar por um processo de hiperventilação. Aqui fora no mundo, né, real, seria assim. A gente hiperventila, tá? Se eu trabalho para abaixar essa frequência respiratória, esse paciente ele pode ter uma hipoventilação, tá? Essas mudanças, gente, podem ser utilizadas eventualmente para tratar situações específicas, né? Então, por exemplo, a gente vê muita questão da hiperventilação associada com a ventilação mecânica no TCE, na pessoa que tem aumento da PIC, tá? E a hipoventilação permissiva, ela também pode ser usada especialmente na UTI neonatal, tá joia? Então vão ter casos aí específicos, mas para trazer essa realidade para vocês, se cair amanhã na prova, gente, lembra de fazer essa conexão, tá? Durante a ventilação mecânica também, procura-se manter um tempo de pausa inspiratória. É como se fizesse assim. Para um pouquinho, tá? Por que essa pausa inspiratória, gente? Para ver se esse oxigênio que entrou, ele se distribui da maneira mais homogênea possível, tá? Se ele se espalha da maneira mais homogênea possível pelos alvéolos, tá bom? Então, assim, só para a gente pensar, né, nessas variáveis e para se determinar essa pausa, né, a gente geralmente usa em percentual de tempo expiratório, tá bom? Então, essa pausa inspiratória vai estar ligada muito ao tempo expiratório, para a gente permitir, então, que o paciente, antes de expirar, antes do ar sair, ele tenha uma porcentagem de tempo que ele puxa, como se fosse, né? Entrou o ar, para um pouquinho para distribuir melhor. Isso é mais fisiológico, né? Relativo à nossa respiração. A gente também tem o fluxo, pessoal, eu disse para vocês, o fluxo é aquela questão, a velocidade com que o ar entra, tá? Que no caso o fluxo inspiratório. Normalmente, na respiração aqui que a gente faz, pessoal, como é que é o fluxo? Ó, faz aí, vocês vão perceber que quando você começa a inspiração, a velocidade é maior e quando seu pulmão já está enchendo, essa velocidade diminui. Então, isso é o mais fisiológico também, tá? O fluxo ele é calculado, né, em peso, em quilos, e multiplica-se de 0,6 a 0,9. Esse peso é do peso predito e os valores estão entre 40 e 60 litros por minuto. Aí, o que vai acontecer aqui, gente? Esse fluxo ele pode ser oferecido assim, ó, o tempo todo, o mesmo fluxo. Ele pode ser oferecido de maneira decrescente e ele pode ser oferecido de maneira sinusoidal. O mais fisiológico é a maneira decrescente, tá? Que é o que acontece com a gente, que eu disse agora para vocês. Quando eu puxo o ar, eu começo, ó, entra mais, a velocidade é maior e depois essa velocidade se torna menor, tá? Então, a gente consegue fazer bem essa relação, tá? Então, se cair na prova, o mais fisiológico, né, se você tiver que escolher, é o fluxo decrescente. Ele começa um fluxo maior e depois é um fluxo menor.
Começa uma velocidade maior e depois é uma velocidade menor, tá? Também, na ventilação mecânica, a gente consegue ajustar no aparelho um parâmetro que é essa relação INS-IES, tá? Então, a relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, tá? Normalmente, pessoal, quando eu estou respirando aqui normal, esse tempo varia de 1 para 1,5, 1 para 2. Então, é um tempo inspiratório e 2 expiratórios, tá? Então, assim, a expiração é mais comprida, vamos dizer assim, tá? E esse tempo inspiratório, em torno de 0,8 a 1,2 segundos, isso aqui só no parâmetro para a gente ter ideia. Então, o expiratório, o dobro disso, né? Então, expiratório aqui, ó, 1,6 a 2,4 segundos, tá? Durante a ventilação mecânica, essa relação INS-IES, ela é muito importante e ela dependerá, isso aqui cai muito nas provas, do volume corrente, da frequência respiratória, do fluxo e da pausa, tá? Então, para a gente ajustar isso no aparelho, a gente vai mexendo muitas vezes com essas variáveis. O volume corrente, volume de ar que entra e sai, a frequência respiratória, né, que o paciente está fazendo, o fluxo inspiratório, a velocidade que entra e a pausa inspiratória que a gente tem. E aí a gente pode chegar, né, por exemplo, num tempo de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, tá? Normalmente a gente vai ajustando isso, gente, e vendo a resposta no paciente. E aí vai se determinar, né, qual vai ser utilizado de acordo com a doença. Então, o paciente que tem DPOC, por exemplo, ele retém, né? Então, um tempo maior. Um paciente que a gente está pensando em hiperventilar, um tempo menor, tá bom? Só para a gente ter essa ideia direitinho como o paciente reage. E agora, então, vamos chegar à PIP, né? A PIP é um assunto muito cobrado nas provas, tá? Então, gente, o que é a PIP? Eu expliquei ali para vocês no começo, certo? Quando entra o ar, o alvéolo enche de O2, certo? Aí, pessoal, quando sai o ar, esse alvéolo vai ficar mais vazio, o CO2 sai e ele tende a fechar, tá? Quando a gente usa a PIP externa, o que que a gente faz, pessoal? A gente procura deixar esse alvéolo mais aberto durante a expiração. Então, não é tão aberto quanto na INS, mas é mais aberto durante a expiração. Por que que a gente tenta deixar esse alvéolo mais aberto, gente? Para que seja otimizada a difusão, a troca gasosa. Então, o pensamento é o seguinte, que vai ficar mais oxigênio disponível no alvéolo, isso vai facilitar a difusão, tá? Então, pode-se usar PIP ou não, né? Pode-se usar só a pressão atmosférica, que é o que a gente faz na ventilação normal, ou a gente pode usar uma PIP, um valor de resistência. De novo, gente, a PIP é o seguinte, é como se estivesse soltando, ó, e tivesse um arzinho vindo ao contrário, para que eu solte esse ar de uma maneira, né, com essa resistência, e mantenha esse alvéolo aberto por mais tempo, tá? O alvéolo com oxigênio. Então, gente, o que que acontece? Os valores recomendados iniciais, de maneira geral, tá, para o paciente, quando a gente ajusta os valores de ventilação mecânica, é de 3 a 5 centímetros, tá bom? Guardem isso, isso é importante para a gente entender, né? A PIP está relacionada a essa distensão do alvéolo, tá? No caso aqui, essa PIP externa, essa resistência à saída do ar. E depois aqui, só para citar, a gente também pode ter um ajuste no ventilador, que é a sensibilidade. A sensibilidade, gente, vai ser assim, vai estar relacionada com o esforço que o paciente tem que fazer para disparar uma nova inspiração. Lembra do disparo? Eu falei para vocês, o disparo ele pode ser do próprio aparelho, então assim, ó, o aparelho é ajustado nesse momento aqui para ele disparar, certo? Mas o disparo também, gente, ele pode ser um esforço do paciente. Então vamos supor que aqui no meio, esse paciente faz um esforço e dispara, faz um esforço e dispara. Então a sensibilidade vai medir isso aqui, ó, quanto esforço esse paciente vai ter que fazer para poder disparar o aparelho, tá? E aí essa sensibilidade, ela pode ser maior, se está muito sensível, gente, é mais fácil.
ou ela pode ser menor. Se está pouco sensível, o paciente vai ter que fazer mais força, tá? E eu trouxe aqui uma tabelinha que traz para vocês um padrão básico, isso aqui tem que estar na cabeça, tá bom? Então, por isso que eu disse, né? Se a sua dificuldade maior é cardiorrespiratória, hoje à tarde, nem assiste a aula, aqui a gente vai continuar, dedica nisso aqui, porque também à noite é para dormir, tá, pessoal? É para descansar. Mas isso aqui tem que estar na cabeça, pessoal. Então, ó, valores padrões iniciais de ventilação mecânica. Cai muito nas provas. Volume corrente, 6 litros por quilo, 6 a 8. Fluxo, 40 a 60. Frequência respiratória, 12 a 16. Relação IES, 1 para 2 ou 1 para 3. PIP, 3 a 5. Pressão de platô, já vou explicar o que é, até 35. Verificar PaO2, SaTO2, PaCO2, né, na gasometria ou, né, no oxímetro. E aí, titular isso, modificar esses valores de forma que, se o paciente não estiver evoluindo bem, você possa ajustar, tá? E sempre, pessoal, deixar um alarme de pressão máxima de 40. A gente não deve ter uma pressão maior que 35 nas vias aéreas, porque isso gera barotrauma. Quando lesiona, gente, se arrebentar o alvéolo, já era, tá? Esse alvéolo nunca mais se recupera. Então, existem muitas lesões induzidas pela ventilação mecânica por excesso de pressão ou por excesso de volume. Então, por isso que tem que ter esses ajustes, né? Para indicar se essa pressão está muito alta. Aqui, pessoal, asma e DPOC, tá o parâmetro, e síndrome da angústia respiratória, tá o parâmetro. Ok? Então, assim, a minha recomendação é que vocês olhem isso aqui com calma, é o parâmetro que a gente tem, tá? E que vocês façam aí ao lado, vocês pegam essa tabelinha, passa para o caderninho de resumo de vocês e ao lado coloca os parâmetros da COVID, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Tudo bem? Beleza? Então, vamos entrar numa seara aqui, gente, que muita gente tem dificuldade. A tal da drive pressure, pressão de platô e pressão de pico, tá? Então, o que é isso, pessoal? Vocês estão vendo aqui um gráfico de tempo por pressão, certo? O que aparece nesse gráfico aqui, gente? Aparece um ponto onde a gente vai ter um pico de pressão inspiratória. Então, pressão de pico pode estar relacionado a esse pico de pressão inspiratória que vocês estão vendo aqui, certo? Aí, gente, eu posso ter, né, num aparelho, por exemplo, acontecendo dessa forma aqui, ó. Aumentou a pressão na inspiração, aqui, desceu a pressão na expiração, tá? Mas é mais fisiológico, gente, se a gente tiver a pausa inspiratória. Vocês lembram da pausa inspiratória? Então, é mais fisiológico. Então, quando a gente tem essa pausa inspiratória, gente, a gente tem uma porcentagem aqui do ciclo, onde a gente vai ter, né, aconteceu a inspiração e mantém. Essa porcentagem aqui, gente, vai acontecer da gente ter aqui no final, né, nesse momento, a chamada pressão de platô, que é essa pressão, então, que se mantém durante esse momento de pausa inspiratória. Estou falando de uma maneira bem simplificada, tá, pessoal? E o que vai acontecer aqui, gente? A gente não pode ter excesso de pressão, que se tiver excesso de pressão vai fazer lesão, tá? Então, aqui, olha só, a gente tem compondo tudo isso, né? No tempo inspiratório, a gente tem aqui essa questão da pressão de pico, certo? No tempo onde a gente está aqui, ó, na pausa inspiratória e aí depois, durante a expiração, uma pressão de platô, que ela vai, então, ó, tá vendo que ela tá diminuindo aqui durante a expiração, tá? Essa variação que tem, gente, desde o momento que a gente começa a INS até esse momento aqui, que a gente tem essa pressão de platô, é a chamada drive pressure, ou seja, é a variação de pressão que acontece na via, tá? Então, essa alteração de pressão, na verdade, a alteração de pressão. Porque assim,
eu tenho que passar por uma pressão positiva para entrar o ar e uma pressão negativa para sair o ar, certo? Então, quando eu tenho isso na ventilação mecânica, né? O contrário da ventilação espontânea. Então, pessoal, para que isso aconteça, eu vou ter uma pressão X para o ar entrar e uma pressão Y para o ar sair. E essa variação dessa pressão é a drive pressure, que vai ser, então, esse delta de pressão, né? Essa variação da pressão necessária para o ar entrar e a pressão que está ali relacionada com o fato do ar sair, tá? Lembrando que aqui, pessoal, quando a gente pega a pressão de platô, a gente vai ter a influência da PIP também. Então, quando eu pego a pressão de platô, eu tenho essa drive pressure aqui, certo? E eu tenho somado mais a PIP. Lembra que a gente falou que na ventilação não pode passar preferencialmente 35 centímetros de água? Então, quando a gente soma, tá? Essa pressão que está entrando, né? Mais a PIP, a gente não pode passar de 35. Resumindo, né, essa história das pressões, é isso que a gente deve saber, tá? Aqui eu não coloquei, mas eu acho que é interessante vocês olharem lá no Instagram depois, acho que vocês já viram, aquela formulazinha do cálculo da complacência estática, da complacência dinâmica e da elastância, porque vai ter importância, vai ter influência os valores de pressão de pico e pressão de platô, tá? Professor, onde que eu vejo essa pressão? Gente, a gente vê essa pressão no aparelho de ventilação. Tá lá no aparelho, tá bom? No monitor. Professora, como eu regulo essa pressão? Gente, presta atenção aqui. Se a pressão de platô tá ligado a volume corrente, certo? Tá ligado a esse aumento aqui, né? Deixa eu falar. E tá ligado a PIP, esse aumento aqui inspiratório, gente, ele depende do volume corrente, tá? Ele depende do fluxo, da velocidade que está entrando. Então, aqui a gente vai ter esses valores, certo? E aí, esses valores, eles vão impactar para a gente nesse resultado final. A gente ajusta de maneira indireta. A gente ajusta mexendo no volume, mexendo no fluxo e até mexendo na pressão, quando esse aparelho é regulado pela pressão, tá? Agora sim, quando a gente pega, né, e a gente vai, se na prova aparecer um monte de valor lá e pedir para você calcular a pressão de platô, você tem que jogar na fórmula, que é a fórmula da complacência estática ou dinâmica, né? Dependendo do que a banca te ofereça. Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho, tá? Rapidinho mesmo, só para ficar mais palpável, né? Isso tudo que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma fórmula que é da complacência estática, que é igual o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui. Algumas vezes, gente, a banca vai te dar o volume corrente, a pressão de platô e a PIP, e vai pedir para você achar a complacência estática. Beleza. Mas eu já vi provas colocando a complacência estática, o volume corrente, a PIP e pedindo para você calcular a pressão de platô, tá? E às vezes muitas vezes o aluno fala assim, gente, qual que é a fórmula da pressão de platô? Não tem. A fórmula de pressão de platô é essa aqui. Só que você vai mudar o x, né? Lembra quando a gente faz cálculo matemático que o x está aqui? No caso, se eu quero achar a complacência estática, o x está aqui. Se eu quero achar a pressão de platô, o x vai estar do outro lado. Então, vou só chutar aqui, tá? Vamos fazer que a complacência estática é 10, o volume corrente é 200, aqui está meu x, que é a pressão de platô, menos a minha PIP, que sei lá, é 5, tá? Então, pessoal, a gente tem que fazer a fórmula, né? Então, a gente passa esse para cá e multiplica, e assim vai chegando até chegar ao X. Não tem jeito, gente, isso aqui a gente tem que treinar a continha matemática, né? Aí que eu falo para vocês que o ideal é que vocês treinem isso um pouquinho, tá bom? Pelo menos assim, peso predito, né? Aquelas divisões da PaO2 pela FiO2 com número com casa decimal.
e complacência estática, que são os que mais caem. Acho que é bem interessante que vocês tenham realmente, né, esses parâmetros aí para vocês poderem utilizar na prova, tá? Pessoal, espero ter clareado ao invés de dificultado, tá bom? Professora, eu não entendi nada. Então, guarda o seguinte, gente, pressão de platô no máximo 35, tá? A pressão de platô, ela depende do volume corrente mais a PIP, né? Então, vai depender de variações inspiratórias mais a PIP, tá bom? E a gente tem como calculá-la, se não for no aparelho, por essa conta aqui da complacência estática, tá? Aí a banca vai ter que te dar esses outros valores aqui, você faz o cálculo, tá bom? Então, na pior das hipóteses, entenda isso, né? Drive pressure, variação de pressão entre a pressão inicial e a pressão final aqui da entrada e da saída do ar, né? A variação da pressão, tá bom? E a gente vai ter aqui a pressão de pico, que é esse ponto mais alto que a gente tem em relação ao tempo, a pressão inspiratória, tá? A pausa inspiratória corresponde ao platô. Eu gosto de fazer essa relação, embora eu gosto mais dessa aqui, ó. Eu acho que facilita o entendimento, tá? Tá vendo aqui a pausa expiratória? Embora, pessoal, o correto mesmo, isso facilita para eu entender. O correto mesmo é que essa pressão de platô, ela também entra um pouquinho pela parte expiratória, tá? Então, na verdade, a pressão de platô, ela não vai estar relacionada só à pausa inspiratória, mas também ao início ali do processo de expiração. Mas vocês concordam comigo que para a gente entender, a gente faz essa relação, isso não vai comprometer a sua prova e pode ajudar no seu entendimento. Para mim, ajuda no meu entendimento, e aí a hora que eu vou responder a questão, eu consigo me situar melhor. Infelizmente, gente, não estou conseguindo selecionar a borrachinha aqui para apagar, mas eu já comecei a mandar esses slides para vocês, tá? Alguns alunos já receberam, outros não, porque tem toda essa questão da gente carregar, tá? Vamos lá. Então seria o fechamento da válvula INS e a abertura da INS. Isso mesmo, me ajudou muito, tá? É bem esse momento, a pressão de platô é bem verificada nesse momento, onde a gente vai ter essa mudança, né? Do fechamento da INS, né? Que estava deixando o ar entrar, para a abertura da INS. Perfeito, Cássia, obrigada, tá? Pessoal, vou continuar, se tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí, né? Bem, na ventilação mecânica também, a gente tem que conhecer o tal dos modos ventilatórios, certo? Então, extremamente importante. E é muito fácil, pessoal. Então, a gente tem os modos controlados, os modos assistidos e os modos espontâneos, tá? Modo controlado, nenhuma participação do paciente, o paciente está sedado e curarizado. Então, o aparelho faz tudo, tá? Modo assisto controlado, o paciente participa no início da fase inspiratória e determina quando inicia o ciclo por meio de um esforço inspiratório mínimo. Então, nesse caso aqui, pessoal, o paciente, ele participa, né? Vamos dizer aqui que a gente teria a parte mandatória, a parte controlada acontecendo aqui, tá? Nesses picos aqui que eu estou mostrando. Para que isso aconteça, o paciente faz um esforço inspiratório mínimo. Então, quando está aqui para baixo, é um esforço inspiratório mínimo, e daí entra o aparelho já jogando todo o ar para ele, jogando todas essas questões que a gente falou de fluxo, de pressão, tá? E a gente tem a espontânea, vou falar dessa primeiro, onde o paciente participa durante toda a fase inspiratória, controla a frequência, o volume e o fluxo. E normalmente na espontânea, gente, o ventilador, ele só dá um apoio para o paciente, né? Então, para o paciente fazer um volume minuto melhor, fazer um volume corrente melhor. Mas quem vai controlar vai ser o paciente, tá? E a gente tem um modo que está aqui no meio, né? Que é a SINV, que mistura, e também a IMV, que mistura o espontâneo com o assistido. Então, o que acontece nesse aqui, ó?
Vamos fazer de conta que essa aqui são as assistidas, certo? O aparelho vai mandar elas quando o paciente fizer um esforço inspiratório mínimo. Só que ajusta-se, gente, essas etapas aqui, né, que o aparelho vai mandar, com etapas espontâneas que o paciente pode fazer aqui no meio. Então, aqui no meio, ele pode fazer etapas espontâneas também, tá? Então, só para a gente entender. Então, os modos são esses que a gente tem que ver, tá? O mais importante é conhecer o controlado, o assistido e o espontâneo, que são os que caem mais, tá? Ah, tá joia. Já vou te explicar isso, Ingrid. Pessoal, o que que acontece então? Olha só, vamos começar pelo modo controlado, que é o mais simples da gente fazer, tá? Da gente entender. Então, o modo controlado, tá? Ele tem um tipo de respiração mandatória. O que que é isso? Mandada pelo ventilador, tá? Mandatória, o ventilador que manda, beleza? Pode guardar isso, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o disparo é por tempo. Vocês lembram o que é o disparo? É o start, tá? Então, o start para começar a inspiração é por um tempo. A gente regula isso no ventilador. Então, vamos por aqui, ó, de tempo em tempo, vai ter lá um momento onde vai ter esse start, tá? O controle, ele pode ser feito a pressão ou a volume. Então, gente, eu posso ter um modo controlado, tá joia? Modo controlado a pressão ou modo controlado a volume. Quando eu tenho modo controlado a pressão, o que que significa isso? Significa que no aparelho eu ajusto para que tenha uma pressão inspiratória máxima, uma pressão expiratória máxima, para que tenha, gente, controles ligados à pressão. E vai ser dada uma pressão para o ar entrar, tá? Então, o controle é a pressão. Se o controle é a pressão, gente, o volume corrente varia. Os volumes variam, tá? E eu posso ter o controle, então, a volume. O controle a volume é o seguinte: eu ajusto lá no aparelho que eu quero, sei lá, 400 ml de volume corrente. E o aparelho vai se virar para determinar a pressão para que isso aconteça, tá? Então, eu quero que o paciente receba 400 ml de volume corrente. Para ele receber esses 400 ml, pessoal, o aparelho que vai ajustar a pressão, entenderam? Quando eu mando a pressão, o aparelho, então, né, esse volume pode variar mais. Quando eu ajusto o volume, a pressão pode variar. Consegue entender isso? Porque aí vai depender da mecânica ventilatória do paciente. Então, esse aqui, gente, é o controle, tá? Os controles daqueles ajustes todos e que vão determinar depois, né? Tempo ins, tempo ex, frequência respiratória, tudo isso vai estar ligado se você está controlando a volume ou a pressão, né? E o aparelho vai fazendo esses ajustes. Aí vem a tal da ciclagem, quando fala assim, ciclado a volume, ciclado a pressão, ciclado a tempo e assim por diante. Vocês lembram o que é a ciclagem? A ciclagem é quando muda da ins para ex, tá? A gente falou lá no começo da aula. É quando muda da ins para ex. Essa ciclagem, gente, pode acontecer pelo tempo, pode acontecer pelo tempo, pelo volume, tá? Então, e daqui a pouco a gente vai falar das questões do ciclado a volume, tá? E aí, pessoal, se é ciclado por tempo, de tempo em tempo, o aparelho vai estar ajustado para expirar, tá? Se é ciclado a volume, dependendo do volume, esse aparelho vai estar sendo ajustado para ciclar, para mudar da ins para a ex. Tá joia? Entendeu? Então, vamos lá. Modo controlado. Indicações. Alterações neurológicas nas quais não há esforço inspiratório. Quando o paciente sedado e curarizado. Então, o paciente não tem realizando nada, pessoal.
Complicações mais importantes. Atrofia muscular, pode ocorrer hipoventilação ou hiperventilação, se o controle gasométrico não for adequado. Então, como tudo está sendo feito pelo aparelho, pessoal, o controle disso, né? O controle da gasometria é extremamente importante para a gente ter certeza que o paciente realmente está recebendo aquilo que ele precisa, tá? Então, esses aqui, gente, os pacientes de COVID, eles estão ficando no modo controlado por muito tempo. Então, são pacientes que estão ficando muitas vezes 14 dias no modo controlado. Por isso que eles estão sofrendo uma grande atrofia da musculatura respiratória, da musculatura do corpo também, e que estão saindo tão debilitados da UTI, tá? Mas, professora, por que ele fica assim? Para conseguir, gente, estabilizar esse paciente de tão grave que é aquela angústia respiratória, aquela síndrome da angústia respiratória que eles passam, né? Isso falando de modo geral. Vamos lá, aqui a gente tem o modo assisto controlado, tá? Então, no modo assisto controlado, a gente tem mandatória e tem assistida. O disparo vai seguir esses mesmos princípios, pessoal, a ciclagem também. A gente tem que entender só o seguinte, ó, assisto controlado é assim, tá? Então, aqui o paciente, ele vai receber, nesses picos aqui, tudo controlado pelo aparelho. Então, é mandatório, tá? Mas para que a gente inicie isso aqui, pessoal, a gente vai ter um esforço mínimo do paciente iniciando o ciclo, tá? Então, o paciente faz um esforço e aí o aparelho entra, tá? Faz o esforço, o aparelho entra. Aqui que a gente ajusta muito a sensibilidade, se vai ser mais fácil, mais difícil e assim por diante. Então, indicações. Quando o paciente tem esforço inspiratório, mas ainda insuficiente para realizar todo o trabalho respiratório, ou quando o paciente ainda não tem esforço inspiratório, mas pode voltar a tê-lo a qualquer momento, tá? Então, ideal para iniciar a ventilação. Muitas vezes iniciando controlado, gente, mas pode ser, tá? Complicações, pode ter hiperventilação se o paciente não estiver bem sedado, né? No caso aqui, a sedação vai estar diminuindo. Quando o paciente aumenta a frequência respiratória, sem precisar aumentar o volume minuto. Então, esse paciente começa a aumentar muito aqui a frequência respiratória e aí ele pode fazer essa hiperventilação, tá? Aqui tem a IMV. A IMV é aquela que eu disse para vocês, gente, que ela vai associar mandatória, que é assistida ou controlada, com espontânea. Então, para resumir, pessoal, essas grandes aqui são as mandatórias, tá? O aparelho está mandando. E aqui no meio, ele pode fazer espontâneas, tá? Então, esse paciente, esse modo é indicado quando o paciente é capaz de realizar algum trabalho para obter volume adequado na respiração espontânea, mas ainda não é capaz de manter um volume minuto adequado. Então, ele até gera a ventilação espontânea, mas ele não consegue manter aquele volume minuto que é essencial para os órgãos dele receber a quantidade de oxigênio que ele precisa, tá? Principal problema, a sincronia. Às vezes o paciente aqui, ó, quer puxar o ar durante a expiração, às vezes ele quer soltar o ar, mas daí começa a expiração. Isso é a sincronia entre o paciente e o aparelho, tá? E aqui o modo pressão de suporte, que é espontânea. Nesse caso aqui, gente, o paciente tem um esforço inspiratório, é capaz de realizar algum trabalho respiratório, porém esse é insuficiente para obter um volume corrente adequado. É uma modalidade frequentemente usada no processo de desmame, tá? Então, aqui, pessoal, o paciente, ele vai ter todo o volume, o controle da frequência, de tudo que vai acontecer. Só que quando o ar vai entrar, né, e pode também ter apito na saída, o aparelho ajuda esse paciente, tá? Então, o aparelho vai lá e ajuda esse paciente, tá? Especialmente na pediatria e no desmame também, a gente tem muita associação do SINV com a pressão de suporte. Então, associa a mandatória com a espontânea, né? Então, uma tentativa de associar tudo isso que a gente viu. O problema, muitas vezes, gente, é a sincronia do paciente com o aparelho, tá? Mas aqui o paciente ele já consegue mais. E uma outra parte que é muito importante na ventilação mecânica e cai muito nas provas é o tal do desmame. Então, o que é o desmame, gente?
O desmame é o processo de retirada do paciente da ventilação, tá? Quando que se inicia o desmame? Então, critérios para iniciar o desmame. Isso cai demais nas provas. Quando a causa da falência respiratória estiver resolvida ou controlada, então esse paciente está melhor, né, daquela doença que levou ele para o tubo. A PaO2 de 60, com FiO2 de 40 e PIP de 5 a 8. Lembra que eu comentei com vocês? Uma PaO2 de 60 com FiO2 de 40 já dá um indicativo para a gente que esse paciente está estável, tá? Hemodinâmica estável, boa perfusão tecidual, sem ou com dose baixa de vasopressores, ausência de insuficiência coronariana descompensada ou arritmias cardíacas com repercussões hemodinâmicas. Então, isso tudo aqui diz respeito ao quadro clínico desse paciente, tá? Também, pessoal, quando o paciente é capaz de iniciar o esforço inspiratório. Então, o paciente ele tem que estar tendo um bom controle da inspiração. Por isso que o desmame, gente, ele não vai ser tentado no paciente que está no modo controlado, né? Esse paciente ele tem que evoluir daquele modo controlado, preferencialmente para pressão de suporte, para que então esse paciente já esteja, né, preparado para o desmame, tá? Continuando, pessoal, também observa-se o equilíbrio ácido básico e eletrolítico e adiar a extubação quando houver programação de transporte para exame ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Então, se o paciente, de repente, tem uma chance de descompensar, né, quando o paciente é levado para exame, é levado no transporte, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, precisa intubar, então evita-se o desmame, né, pessoal? Porque daí esse paciente pode ter complicação, precisar entubar de novo e assim por diante, tá? Aqui a gente tem, né, os principais índices que são usados para verificar o sucesso no desmame. Então, o índice importante é o índice de ventilação superficial rápida ou de respiração, índice de respiração superficial rápida ou índice de Tobin, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Os índices preditivos do desmame com melhor acurácia são o índice de Tobin, que é a frequência respiratória dividida pelo volume corrente, tá? Aqui, ó, índice de ventilação superficial e rápida, e o índice de desmame integrado, que é o IWI. Do índice de Tobin, pessoal, também tem a fórmula direitinho lá no Instagram, tá bom? Qualquer coisa vocês procurem lá. Mas é um fator importante. No IWI tá aqui, tá? Então aqui a gente vai ver, calcular a complacência estática, multiplicar pela saturação de O2 e dividir pelo índice de Tobin. Então é esse o cálculo. Gente, só por curiosidade, tá? Isso aqui cai muito pouco, tá bom? Guarda o índice de Tobin que tá bom. Isso aqui só por curiosidade, para falar assim, nossa, a professora citou e não comentou, tá? E aí aqui tem alguns parâmetros, né, que falam da possibilidade de sucesso que a gente vai ter no desmame. Então, parâmetros importantes, pessoal. O paciente que está com volume minuto de 20, que tem, um volume minuto de 10 a 15, aqui está falando do número de estudos. Força inspiratória negativa de menos 20 a menos 30, pressão máxima inspiratória PIMAT de menos 15 a menos 20, pressão de oclusão das vias aéreas menor que 30, PROP menor que 13. Então, tudo isso é verificado no ventilador mecânico, tá? Tudo isso verificado no ventilador. A gente também tem os testes, né? Então, a gente tem, ó, a frequência respiratória menor que 30 e 38, né? 38, fala-se muito em 35 como um valor característico, tá? Volume corrente é maior que 325 até 408, então 4 a 6 quilos, 6 ml por quilo, pelo menos. Índice VF, que é o índice de Tobin, né? Menor que 105, não é menor igual, é menor que 105. E o IWI maior que 25, tá? O CROP, gente, é um índice que calcula a complacência, a frequência, a oxigenação e a pressão. Então, vai pegar, tá? E vai ajustar tudo isso numa mesma forma, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Pessoal, testes importantes, né, para fazer esse desmame. Então, a gente tem o teste de autonomia respiratória, o teste de
respiração espontânea, chamada de TRE. No TRE, o paciente deve ser colocado num tubo T ou na pressão de suporte com 5 a 7 centímetros de água durante 30 a 120 minutos. Durante esse teste, o paciente deve ser monitorado para sinais de insucesso e é considerado sucesso no TRE o paciente que mantiver padrão respiratório bom, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequado. O que indica que o teste está indo mal, gente? Então, uma frequência respiratória maior que 35, uma saturação menor que 90, frequência cardíaca acima de 180, pressão arterial sistólica maior que 180 e menor que 90. Ou sinais de agitação, né? Agitação, sudorese, alteração do nível de consciência, tá? Então, esse teste de respiração espontânea, gente, ele é muito importante para o desmame, tá? E aí, o que a gente vai ter, né? Algumas características que caem na prova. É bem legal associar, né, a VNI nesse processo de desmame, então como um facilitador da retirada da ventilação mecânica, tá? Deve-se fazer o uso da VNI imediatamente após a extubação de forma preventiva, de forma que o paciente vai ter, especialmente nos pacientes com maior risco, tá bom? Então, só esses parênteses aqui, tá joia? Porque são importantes, né? E os métodos, né, usados para fazer esse desmame, essa técnica do teste de respiração espontânea e também preparar o paciente para extubar são o tubo T, o PSV e a SINV, tá? O tubo T, gente, é o mais utilizado, a gente citou ali atrás, é usado um tubozinho aqui, que é acoplado ao ventilador, permite que o paciente ainda fique ligado ao ventilador, mas durante esse momento que ele está no teste, ele fica sem receber as pressões do ventilador. Ele tem que respirar espontaneamente. PSV é a pressão de suporte, aquela que eu disse para vocês, que o paciente controla todo o ciclo e que o aparelho só dá um suporte para ele. E o SINV a gente já falou também, que são aquelas pressões mandatórias intermitentes, tá? Se perguntar no concurso qual que é o melhor para o paciente, é o tubo T, tá? Então, os estudos dizem que o melhor ainda é o tubo T, tá bom? O pior é a SINV, tá joia? Aqui, então, a gente tem uma maneira de entender isso aqui melhor, tá? Vamos lá, pessoal. O paciente está pronto para começar o desmame? Se ele tiver reversão do processo que provocou a insuficiência respiratória, estabilidade hemodinâmica, sem fármacos vasoativos, estabilidade neurológica, sem fármacos sedativos, sem programação de cirurgia, sem distúrbio eletrolítico, PaO2 maior que 60 com a FiO2 de 0,4 e a PIP de 5, PaO2 FiO2 maior que 200 e PImax menos 125. Certo, pessoal? Então, isso aqui são fatores importantes, tá? Aí vai lá, pessoal. Ele se encaixa nesse quadro? Sim. Então, vai fazer o teste de autonomia ventilatória, tá? Que é esse teste de respiração espontânea, monitora por 2 horas. Se o paciente mantiver aqueles valores de referência, pessoal, manteve extubação. Não manteve, esse paciente volta para a ventilação mecânica por 24 horas. Então, isso cai muito nas provas também. Aí, depois de 24 horas, pode-se tentar o desmame gradual, usando a pressão de suporte, preferencialmente, monitorar os sinais desse paciente. O paciente manteve os sinais bons? Ok, extubação. Não manteve, aí caracteriza um caso de desmame difícil. Esse paciente vai ter que passar por um treinamento da musculatura ventilatória maior para conseguir passar pelo desmame, tá? A Cássia colocou aqui, pessoal, no índice de Tobin você tem que convertir, o volume corrente tem que ser convertido em litros, isso. Então, não vai ser ml, vai ser litro para fazer o cálculo, tá? Dando sequência, a gente vai comentar pontos importantes da VNI, tá joia? Então, o que é a VNI? A ventilação não invasiva. Então, a VNI, para manter parcial totalmente a ventilação e oxigenação do paciente, pode ser necessário o auxílio de um sistema externo não invasivo que não forneça pressão positiva no sistema respiratório. A aplicação da VNI é por uma interface externa que não seja o tubo e a traqueostomia, né? São as máscaras. O objetivo, promoção da estabilidade pulmonar, gerando melhora da troca gasosa e diminuindo o trabalho respiratório. Então, a VNI ela pode ser utilizada, gente, como uma tentativa
do paciente não ir para a ventilação mecânica e, como a gente frisou ali também, ela pode ser utilizada quando o paciente sai da ventilação mecânica para ele continuar recebendo esse suporte e ter menor risco de complicar e voltar, né, sofrer uma nova intubação, tá? Na EVNI, a gente tem dois modos, o CPAP, que é a pressão constante nas vias aéreas, né, isso diz respeito ao IPAP, né, a pressão positiva expiratória, e precisa da ventilação espontânea. Então, costumo colocar assim, gente, só para entender, no CPAP vai ter um fluxo constante do ar, por exemplo, de 5, tá? Tanto na INS quanto na ES. Na bilevel, a gente tem dois valores diferentes. Então, a gente tem um valor de IPAP, que é um suporte inspiratório, e a gente tem um valor de EPAP, que é o suporte expiratório. Normalmente, a IPAP é maior e a IPAP é menor, tá? Desculpa, a IPAP é maior e a EPAP é menor. Nesse caso aqui, gente, do bilevel, ele pode ter a característica de uma ciclagem a fluxo também, que nem a gente fala, né, em relação aquela ciclagem que tem no ventilador mecânico. Os aparelhos de bilevel ou BIPAP são mais modernos, tá? Quando começar, pessoal, então começa-se, geralmente quando o paciente está com incapacidade de manter a ventilação espontânea sozinho, mas ainda não precisa da ventilação mecânica. Então, volume minuto é maior que 4, PaCO2 menor que 50, PaO2 maior que 25, tá? pH maior que 25. Deve-se usar preferencialmente com 2 níveis de pressão, com a pressão inspiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequada à entrada do ar, visando impedir a progressão de uma fadiga respiratória nesse paciente que já está cansado, tá? A gente já vai falar da COVID. Critérios de seleção, pessoal. Então, aqui na insuficiência respiratória tem os critérios definidos, tá? Então, tem que ter primeiro um diagnóstico apropriado da doença que está provocando essa alteração, tá? E que é uma doença que tem possibilidade de reversão, porque se não tiver possibilidade, esse paciente tem logo que ir para ventilação mecânica. Tem que estar o estabelecimento da necessidade de VM, dispneia moderada severa, taquicardia com frequência maior que 35, uso de musculatura acessória ou movimento paradoxal do abdômen, alterações gasométricas, e aí então isso tudo indica que dá para se tentar a VNI. Por que eu falo isso, gente? Porque se a gente tentar e o paciente estiver com os padrões muito mais alterados que esse, a gente só vai estar atrasando a ventilação mecânica e aumentando a chance de morte desse paciente, tá? Isso aqui cai muito nas provas, contraindicações de VNI, cai em todas as provas, então vamos passar aqui junto, leia comigo. Absolutas. Necessidade de intubação de emergência, então paciente que não está respirando. Parada cardíaco-respiratória, pneumotórax não drenado, você vai mandar pressão positiva no pneumotórax, ele vai aumentar, tá? Se ele não tivesse sido tratado. Instabilidade hemodinâmica ou elétrica, especialmente as arritmias. E as contraindicações relativas: incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas ou secreção abundante, paciente que não pode tossir, cai muito nas provas. Rebaixamento do nível de consciência, exceto se for uma acidose hipercapnica por DPLC. Então, o paciente está rebaixando porque ele está tendo muito CO2. E aí, então, a gente pode tentar para melhorar isso, tá? Falência orgânica não respiratória, cirurgias de face, traumas ou deformidades na face, porque tem que acoplar a máscara, né? Alto risco de aspiração, obstrução das vias aéreas e anastomose no esôfago recente, porque você pode favorecer um sangramento no esôfago, tá? E aqui, quando descontinuar, quando o paciente, né, tiver, assim, ó, uso da VNI, isso aqui cai muito na prova também, gente. O uso da VNI deve ser monitorado por profissional à beira-leito de 32 horas. Para ser considerado sucesso, deve ser observado diminuição da frequência respiratória, aumento do volume corrente, melhor nível de consciência, diminuição ou cessação do uso da musculatura respiratória acessória, aumento da PaO2 ou da SpO2 e diminuição da PCO2, tá? E aí, pessoal, quando não há sucesso, recomenda-se a imediata intubação, tá? E a instituição da ventilação mecânica. E espera-se, né, um sucesso na população hipercapnica, então principalmente no DPOC descompensado, em torno de 75% dos casos. E no hipoxêmico, cerca de 50%.
Então, gente, guarda isso, que isso vai cair na prova amanhã. O paciente hipercápnico, ele responde melhor a VNI do que o paciente hipoxêmico. Então, o paciente que está passando por uma hipoxemia grande, a VNI não vai ser tão efetiva. Vamos lá, gente. Quem que é o paciente hipoxêmico? Me ajuda. Lembre, insuficiência respiratória do tipo 1. É aquele paciente que tem doença direta no pulmão, tá? SARA ou SARC, COVID, então tem aplicação limitada. E o paciente hipercápnico? O principal exemplo é o DPOC, tá joia? Guarda isso, tenho certeza que vai cair alguma coisa em relação a isso, tá? E agora, para falar um pouquinho da COVID, então, tá? COVID foi essa doença que apareceu aí, né? COVID-19, causada pelo novo coronavírus, identificado inicialmente em 2009 em Wuhan, na China, e que depois, então, se espalhou pelo mundo, gerando essa pandemia, tá? Classificação, gente, da COVID, tá bom? A gente tem pacientes que evoluem melhor, outros pior, mas a gente pode seguir essa classificação aqui. Então, ó, infecção assintomática ou pré-assintomática. Tem o teste positivo por SARS-CoV-2, que é o vírus, sem apresentar sintoma. Paciente com doença leve, presença de qualquer sinal ou sintoma, por exemplo, febre, tosse, fadiga, dor muscular, cefaleia, mas não apresenta dispneia ou alteração na tomografia, no exame de imagem. A doença moderada, evidências de doença no trato respiratório inferior, então não está só aqui em cima, está para baixo, por avaliação clínica ou exame de imagem, e possui saturação maior que 93. Doença grave, presença dos seguintes fatores: frequência respiratória maior que 30, saturação de O2 menor ou igual a 93, relação PaO2-CO2 menor que 300, infiltrado pulmonar e mais de 50% do pulmão. Então, gente, na tomografia aparece que mais de 50% do pulmão tem aquela imagem de vidro fosco, que é a opacidade. Lembra que a gente falou que é muito característico da SARA? Tá? Da SARG? Então, vamos lá. E a doença crítica é a presença de falência respiratória, choque séptico ou disfunção múltiplas dos órgãos. Então, são essas etapas que a gente pode ter de evolução da COVID, tá, pessoal? Alguns pacientes, felizmente, vão ficar mais para 1, 2 e alguns vão para a fase crítica. Aqui, então, trago para vocês o atendimento básico desse paciente, tá? Então, é um fluxograma que a gente tem, que foi direcionado, né, por vários hospitais, pelo Ministério da Saúde, e que está indicando para quais são os procedimentos médicos, qual a atenção que tem que ser dada ao paciente do COVID atualmente, tá? Isso já foi diferente no começo da pandemia. Então, vamos lá, pessoal. Paciente suspeito ou confirmado com COVID, tá? Avaliar o envolvimento respiratório. Então, esse paciente chegou no hospital. Saturação maior que 93 em ar ambiente, sem indicação de O2, manter observação e isolamento, realizar o raio-x ou a tomografia para ver se tem comprometimento do pulmão, tá? Aquela imagem de vidro fosco. Paciente que está saturando menos de 93 no ar ambiente. Colocar o catéter nasal com 3 a 5 litros, tá? E aguarda um pouquinho. Paciente saturando menos de 88 em ar ambiente, ou paciente, mesmo sem oximetria, que tivesse cianose ou frequência respiratória maior que 35. Então, preferencialmente entrar já com a máscara de reservatório, tá? Manter a bolsa insuflada, o reservatório tem oxigênio, tá? Ou a máscara de Venturi sem umidificação. Paciente que chega no hospital com sinal claro de fadiga ou risco iminente de parada respiratória, ou outras indicações de intubação orotraqueal. Então, esse paciente aqui que está em preto, pessoal, vai-se então proceder à intubação traqueal eletiva e iniciar a ventilação mecânica, que a gente já vai falar, tá? Esses pacientes aqui, ó, do laranja e do vermelho, vai acompanhar o quadro. Então, avaliar no máximo em 30 minutos a saturação, os sinais vitais, o conforto, a dispneia, a gasometria, registrar e realizar o raio-x de tórax. Então, esses que chegaram com saturação baixa, pessoal,
eles já entram no oxigênio. Aquele que está com saturação menor que 93 e maior que 88, cânula nasal. Aquele que já está com sinais, né, de hipoxemia maior, já entra na máscara de Venturi, beleza? Continuando aqui, então, gente. Então, daquele quadro anterior, a gente progride para cá, tá? Se o paciente evoluir assim, ó, saturação maior que 93 depois da máscara, tá? Depois do oxigênio. PaO2 maior que 65, pH maior que 34, PaCO2 menor que 50, frequência respiratória de 30, manter esse paciente em enfermaria de isolamento e manter a conduta, que foi a oxigenoterapia, e aguardar evoluções do quadro. Paciente que evolui com saturação menor que 30 ou PaO2 menor que 65, com ou sem hipercapnia, frequência respiratória maior que 30, mas que tem piora clínica. Esse paciente, pessoal, vai para UTI, tá? E aquele paciente que intubou, lembra aquele paciente o paciente que evolui para pior, né? Então, nesse paciente que estava lá com a máscara, com reservatório, evolui para pior. Sinais claros de fadiga, risco iminente de parada respiratória, outras indicações de intubação. Então, esse paciente aqui, cuidados na UTI e proceder à intubação traqueal eletiva e a ventilação mecânica desse paciente, para que esse paciente não complique ao ponto de chegar ao óbito, tá? Bem, o uso da ventilação não invasiva e a oxigenoterapia nasal de alto fluxo não é recomendado, tá? Já vou detalhar por quê. Pessoal, VM, ajustes da ventilação mecânica. Esse aqui que eu peço que vocês levem lá para aquele quadrinho, tá? Então, volume corrente 6 ml por quilo, tá joia? Frequência controlada de 15 a 20, tempo inspiratório ao redor de 1 segundo, PIP de 5, né, ou 8 na obesidade mórbida, FiO2 inicial de 60 e rapidamente titulada para manter a SPO2, a saturação entre 93 e 97, eu falei para vocês disso lá atrás. Sensibilidade no valor mais sensível, modo volume controlado com alarme de pressão, modo pressão controlado com alarme de volume, aquilo que eu disse, controlar a pressão tem que cuidar com o volume, se controlar o volume tem que cuidar com a pressão. Medir pressões de platô e de distensão, tá? Então, isso aqui, gente, parâmetro, recomendação básica. Esse paciente intubado, gente, ele tem que ter o filtro HME, que é um filtro que umidifica o ar, e o filtro EPA, que é uma barreira para não haver disseminação de gotícula, tá? Então, para não ter risco, tá, de disseminação de gotícula, a gente vai lá para esse filtro de barreira, onde não vai poder, né, vai ter menos risco do Covid espalhar pela enfermaria, pelo UTI, tá? Pessoal, a PIP, ela pode ser titulada até 25, segundo Einstein, mas esse é o parâmetro inicial, beleza? Vamos lá, então. Questão do manejo, né, desse paciente. Então, assim, após 30 minutos a 1 hora, colher a gasometria, medir a relação PaO2-FiO2, fazer o raio-x, tá? E aí, então, a gente vai acompanhando a evolução desse paciente ao longo do tempo e ver se ele vai desenvolver uma SARA leve ou uma SARA moderada ou grave, né? Porque ele vai desenvolver uma síndrome da angústia respiratória. Na SARA leve, 200 a 300, manter estratégia protetora com pressão de platô menor que 28 e drive pressure menor que 15. Então, controlar bem essas pressões. E na SARA grave, manter estratégia protetora, pressão de platô de 28, drive pressure de 15, permitir hipercapnia desde que o pH se mantenha maior que 7, titular a PIP de 10 a 12, instituir a posição prona, considerar a oxigenação por membrana extracorpórea, se essa relação tiver menor que 80. Então, mesma coisa, pessoal, a gente já explicou tudo isso na SARC, tá? Lembra que eu falei que essas coisas elas vão se sobrepor, tá joia? Então, são os cuidados. Por que não usar VNI, gente? Porque a gente falou ali atrás, a VNI tem um efeito até de 50% de possibilidade de melhora nos casos
de hipoxemia. Então, é um valor baixo, tá? Lembra que tem mais sucesso na hipercapnia. E um risco muito grande de aerosolização do ambiente. Então, um risco muito grande de espalhar COVID pelo ambiente todo e contaminar os profissionais de saúde, tá? Então, a recomendação atual ainda é evitar, tá bom? Tranquilo? Aqui, então, trazendo esses parâmetros de uma maneira mais reunida, né? Volume corrente 4 a 8, FiO2 evitar hiperóxia ou hipóxia, PIP pode ser de 10, né? Eu falava lá 5, isso varia muito na literatura, podendo chegar a 25, tá? Aqui, pessoal, a drive pressure, né, que a gente tem de 15, a PIP individualizada, mas menor que a drive pressure, pressão de platô de 30 e aqui a gente fala do drive pressure de 15. Agora, cuidado, pessoal, que esses valores estão variando muito, tá? Vocês podem ver que aqui mesmo, né, de uma aula para outra, de um artigo para outro, tem mudança. Então, cuidem com o extremo. Duvido que a banca vai colocar uma coisa muito sutil ali de pegadinha. Cuide com os extremos, né? Falar assim, ah, não, pressão de platô pode chegar lá a 40, não pode, tá? Questão da posição prona, então também está sendo muito falada, eu acho que vai cair amanhã, tá? Por que que prona o paciente, pessoal? Prona o paciente para melhorar as trocas gasosas, tá? Então, ela é indicada para o paciente que está com aquela relação PaO2-FiO2 menor que 150. Ela vai ser realizada no paciente que não tiver contraindicação, né? Então, estão com algum problema abdominal, não dá para fazer posição prona. E também tem que ver as questões de segurança, segurança para a equipe e segurança para o paciente. Aqui a gente tem um fluxograma que está sendo utilizado, tá? Então, para essa questão da posição prona no paciente com COVID. Então, preparar para pronar, né? Vamos lá, o preparo. Monitorar o paciente, seguir o checklist, aí tinha um quadro maior, não está aqui, mas tem. Fazer a gasometria uma hora antes de pronar, tá? Aí prono o paciente. Pós a prono, fazer uma gasometria pós-prono, uma hora depois. Se piora a progressiva da oxigenação, interromper a posição prona, tá? Se não piorou, manter a posição prona, cuidar com os pontos de pressão para não fazer escara. Após 16 horas, fazer uma nova gasometria antes de voltar para supino. Aí, pessoal, volta para supino, mantém a monitorização e a gasometria depois de 4 horas de supino, tá? Paciente, então, gente, ele teve essa PaO2, FiO2 maior que 150? Sim, manter supino. Não, voltar para prono. E aí são aqueles casos que tá difícil de controlar o paciente, né, pessoal? E depois da posição prona, então, a outra tentativa pode ser a membrana extracorpórea. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, aqui alguns recursos que eu acho interessante a gente falar em relação, né, à fisioterapia respiratória. Então, em relação à aspiração, né? Então, o paciente ele vai ser aspirado quando ele tiver necessidade, quando ele tiver secreção, secreção no tubo, secreção na tráqueo que justifique e quando o mecanismo de tosse dele tiver prejudicado, né? Então, identifica-se, gente, a presença de pressão por alterações lá no ventilador mecânico, no paciente que está entubado e assim por diante, tá? A aspiração ela pode ser feita no método aberto ou no fechado, e aqui eu só reforço que na COVID usa-se o método fechado para evitar a aerolização, aquele espalhamento, né, vamos dizer assim, evitar que se espalhe o vírus pelo ambiente, tá? Outros recursos que a gente tem o Flutter e o Shaker. O Flutter e o Shaker ele é utilizado para terapia de higiene brônquica, tá? São aparelhos diferentes, marcas comerciais, tá? Ele tem uma esferazinha de metal aqui, o paciente vai soprar nesse bocal e a oscilação do fluxo é transmitida para as vias aéreas e promove vibração da parede brânquica, auxiliando na remoção de secreção e facilitando a expectoração. Tá? Vamos lá, pessoal. PicFlu. Então, o PicFlu é esse dispositivo pequeno, ele é utilizado para medir o pico de fluxo expiratório, a gente já comentou, principalmente na asma, e pode ser um parâmetro se o paciente está melhorando ou piorando, tá?
Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Heloísa está perguntando se vou disponibilizar hoje. Quando terminar a aula, eu começo a subir para o YouTube. A aula tá pesada, então assim, eu não sei que horas que ela vai terminar de subir, tá joia? Então, só para vocês saberem, né, em relação a essa disponibilização da aula, eu vou disponibilizar, mas quando a gente terminar, tá bom? Threshold, atenção, o threshold é um aparelho um aparelho de treinamento da musculatura, certo? Ele vai ter uma carga linear pressórica, onde o paciente vai fazer, né, a inspiração nesse aparelho e ele vai fazer como se fosse uma resistência. Então, gente, o threshold é isso aqui que a gente tem que guardar. É um aparelho para treinar fortalecimento da musculatura. A inspirometria de incentivo, a gente tem o Respiron e o Voldine. O Respiron, gente, ele é uma inspirometria de incentivo a fluxo e o Voldine é a volume. Então, o que quer dizer isso? O Inspiron depende da velocidade que o paciente puxa, tá? O Voldine depende do volume que o paciente faz. Então, atualmente, a recomendação, se for usar, é usar o Voldine. É uma inspirometria, gente. Então, é para melhorar a inspiração. Aqui eu trouxe só um resuminho para vocês das principais técnicas desobstrutivas e as técnicas de reexpansão que a gente usa dentro da respiratória. Então, desobstrutiva, taportagem, percussão, vibração, vibrocompressão, drenagem postural, drenagem autógena, técnica de inspiração forçada, tosse, aceleração do fluxo expiratório, oscilações de alta frequência, como o flutter, o shake e a capela, esqueci de falar da capela, que é parecida, ciclo ativo da respiração e o well to go, tá? Reexpansiva, direcionamento de fluxo, compressão e descompressão da caixa torácica, espirometria de incentivo, a gente falou ali, né, Respiron e Voldine, exercícios de fluxo inspiratório controlado, conscientização e estimulação diafragmática, sustentação máxima inspiratória, inspiração em tempo, soluço inspiratório, tá? Aí, pessoal, eu trouxe aqui separado o CAR e a drenagem autógena, porque eu acho que tem uma chance maior de cair, tá? Então, o CAR é o ciclo ativo da respiração, onde a gente associa técnicas de controle respiratório, você escolhe a técnica. Então, pode ser, por exemplo, a respiração abdominal. Expansão torácica, respiração em tempos, uma técnica de expansão. Seguido do huffing, que é aquela tosse que é a glote aberta, tá? Que é essa tosse aqui. Então, esse é o ciclo ativo da respiração. A drenagem autógena, gente, ela já usa uma técnica onde a gente vai fazer alterações de volumes do fluxo aéreo com o objetivo de promover oscilação brônquica, tá? Então, mobilizar as secreções. É uma técnica de higiene ativa que utiliza inspiração e expiração lenta, controlada pelo paciente na posição sentada. Inicia-se no volume de reserva expiratório, com o intuito de mobilizar as secreções distais e progressivamente chega a volumes de reserva ins para eliminar a secreção proximal. Então, gente, começa com a respiração normal, aí vai até o volume de reserva expiratório, respira tudo, expira tudo. Aí começa com inspirações pequenas, essas inspirações elas vão ficando cada vez maiores até chegar lá no volume de reserva ins, tá? Então isso vai ter, gente, esses processos aqui, ó, de desgrudar ou deslocar, coletar e eliminar a secreção. Essa é a técnica de drenagem autógena, tá? O Augusto perguntou assim, professor, um pós-Covid, acho que é a Jéssica, né? O que podemos fazer em relação às técnicas? Tudo. Não tem contraindicação, desde que o paciente não desature, que o paciente não tenha uma tosse excessiva desencadeada pelo exercício, tá? O que tem acontecido muito na minha prática profissional, gente, no paciente pós-Covid, é que muitas vezes o exercício ele vai desencadear uma tosse, que é uma tosse que complica muito para o paciente ali na sequência, né? Ele fica muito desconfortável, tá? Mas qualquer um desses exercícios. Se ele tiver secreção, técnica de higiene brônquica, se ele tiver precisar de reexpansão, a gente pode usar o ambu, tá? A técnica do ambu. A técnica do ambu, ela pode ser uma técnica considerada de reexpansão,
ou de higiene brônquica, depende da forma como você fizer, tá? Então, se você faz um volume grande, ajuda a expandir. Se você fica oscilando, né, os volumes, ajuda a deslocar a secreção, tá bom? E agora, rapidamente, oxigênio terapia, né? A gente já falou bastante, então só para vocês fecharem, né, essa casinha. Gente, a oxigenoterapia ela vai ser instituída quando o paciente tiver sinais clínicos de hipoxemia, tá? Por exemplo, alteração no estado mental, a gente já falou, elevação da pressão sanguínea, alteração na frequência cardíaca, arritmia, cianose, extremidades frias, PaO2 menor que 60 ou StAO2, né, saturação entre 88 e 90, menor que 90, né, em ar ambiente, tá? Então, quando tiver essa dificuldade, vai ser indicado a oxigenoterapia. Qual que é a FiO2 ideal? Vamos lá, gente, qual que é a FiO2 ideal? Depende, né? Normal, paciente normal, FiO2 de 90 a 94. Paciente que tem histórico de DPOC, 88 a 92. Paciente com COVID, 93, né? 93 a 97, ou 94 a 97, que é maior de 93 que eles falam, tá? Lembrou disso? Beleza. Sistemas que liberam oxigênio, pessoal. Então, para fazer oxigenoterapia, a gente tem 3 sistemas. O sistema de baixo fluxo, o sistema de máscara com reservatório e o sistema de alto fluxo. Baixo fluxo, pessoal, catéter ou cânula nasal, tá? Lembrando que é sempre importante a gente conhecer essa relação entre quantos litros de oxigênio que você está fornecendo e a FiO2 estimada desse paciente, porque às vezes a gente vai ter que calcular aquela relação PaO2-FiO2, tá? Então, o paciente que está no ar ambiente tem uma FiO2 de 21. Quando a gente coloca 1 litro de oxigênio, sobe para 24. E a partir tudo soma 4. Então, 2 litros, 28, 3 litros, 32, 4 litros, 36. Beleza? Guardar isso. Aqui tem um resuminho, pessoal. Então, ó, no catéter nasal, chega até 40 de FiO2, tá? Na máscara simples, sem reservatório, a gente pode chegar até 60 de FiO2. E na máscara com reservatório, que é aquela que tem aquela bolsinha que fica o oxigênio que é utilizada no COVID, o paciente pode chegar até 90 de FiO2, tá? Então, por isso, pessoal, que tenta-se o catéter nasal primeiro, se o paciente melhorar a saturação, beleza, se não, vai para a máscara com reservatório. E aí, observa, o paciente não melhorou a saturação, tô falando do COVID, esse paciente vai para o tubo, tá? Aí vai entubar. O sistema de alto fluxo é um sistema onde a gente vai ter, né, um fluxo de gás no aparelho que é suficiente para manter as necessidades inspiratórias e o sistema ele vai liberar melhor esse oxigênio, tá? O sistema de alto fluxo que a gente mais conhece é a máscara de Venturi. Então, ele utiliza um alto fluxo de oxigênio, atingindo um fluxo inspiratório maior no paciente. O ar ambiente é arrastado de volta, né, pelas laterais do fluxo. Então, gente, o que acontece? Otimiza a entrada do oxigênio. E a FiO2 varia de 24% a 50% com fluxos de 6 a 15 litros, né? A gente tem na Venturi essa série aqui de equipamentinhos, né? Aqui tá por cor, gente, mas, por exemplo, ó, a laranja oferece 50% de FiO2, a rosa 40%, 35%, 31%, 28% e 24%, tá? Então, aqui o sistema de alto fluxo. No ano passado, pessoal, caiu alguma coisa na prova sobre indicação de oxigenoterapia domiciliar, né? Então, a gente tem uma recomendação para isso também. O paciente, né, que tem PaO2 menor ou igual a 55 ou saturação menor ou igual a 88, e a PaO2 entre 56 a 59 com evidências clínicas de corpo pulmonar ou policitemia, que é aumento do hematócrito, né? Isso é muito comum do DPOC, o paciente tem tanta hipoxemia, tanto falta de oxigênio, que ele produz mais hemácias para tentar compensar isso, tá? Então, isso aqui eu acho interessante, que são parâmetros estabelecidos para recomendar o uso de oxigenoterapia domiciliar, normalmente ligada ao DPOC.
E aqui ainda tem um resumo, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter, então, ó, na cânula nasal, aquelas relações que a gente falou, tá joia? Na máscara simples, a FiO2 alcançada. Na máscara com reservatório, aqui já fala, ó, se pode chegar até 100%. E na Venturi, aqui de 40 a 50. Então, guarda esse resuminho, isso aqui é bem importante, tá? Agora, especialmente, eu daria uma atenção especial para o catéter nasal e para a máscara com reservatório, que são os instrumentos que estão sendo utilizados na COVID, tá? Pessoal, a gente está finalizando essa parte aqui, tá bom? Na sequência, a gente vai entrar nas matérias que não são a cardiorrespiratório. Na minha opinião, costumam ser questões mais fáceis, tá? Assim, para aquilo que a gente está acostumado. E eu acho que a grande proporção que vai cair na prova é essa que a gente viu agora. Então, o que eu digo para vocês, gente? Agora é 1 hora, 2 horas a gente volta. Quem puder, quem quiser acompanhar, acompanha, tá? Quem falar assim, não, professor, eu prefiro descansar, ou eu prefiro reforçar algum aspecto de cardiorrespiratória, fica à vontade. Como eu expliquei ali antes, assim que eu conseguir, assim que encerrar tudo, eu subo esses vídeos para o YouTube e eu disponibilizo esse link para vocês, tá? Mas não é para ficar assistindo vídeo até de madrugada, gente. Não é produtivo, tá? Foca naquilo que você tem mais dificuldades, tá bom? Então, vou encerrar a transmissão agora, beleza? E daqui a pouco, né, 2 horas, para quem puder participar, a gente volta. Até daqui a pouco. Eu mando o link novo, tá?